mas às vezes é tão difícil, né, conversar sobre esse assunto aí na sua casa. Vem cá que a gente vai entender melhor tudo o que acontece com a geriatra Ingrid Ardisson. Obrigada, doutora, pela sua presença, viu? Boa tarde. Boa tarde. E a gente recebe aqui com toda a alegria a Rosa Maioli, que a Rosa, a gente já bateu um papo. Ela gosta de uns drinkzinhos, Rosa? De vez em quando é bom para relaxar, né? É bom, né? E com que frequência hoje que você toma esses drinks? Boa tarde, viu? Obrigada pela sua Boa tarde, Roberta. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Hoje eu estou ficando na correria, mais lá na roça do que na cidade, né? Mas sempre que a gente está aqui, a gente prestigia os amigos, né? E parabéns mais uma vez pelo programa. Ó, eu já tive tempo de beber bastante, né? Mas eu acho que tudo na vida exige um tempo de nascer, viver e morrer, né? Então, esse tempo de bebida, de muita bebida, já passou na minha vida, né? Então, de vez em quando eu tomo aí um drink, eu gosto muito de Aperol, gosto de Campari, gosto muito de espumante, estou aprendendo a tomar espumante, né? E durante o inverno também um bom vinho é sempre bem-vindo, né? Então, quer dizer que você hoje é mais da linha dos drinks, de bebida destilada, né? Bebidas quentes. Depende muito do local que você esteja, né? Se for um dia inteiro de evento, aí você vai beber uma cervejinha, né? Se for uma coisa que você vai lá só para petiscar, aí você toma um Aperol, ou você toma um Campari. Ou se for para celebrar, sempre um espumante. Com a medida dos anos, né, assim que o tempo vai passando, você tem aumentado ou diminuído o seu consumo alcoólico? Ah, diminuindo muito, graças a Deus. E você, no início do programa, falou uma coisa bem certa, né? O corpo da gente já não sustenta mais o que a gente fazia antes, né? Então, a ressaca é muito ruim, né? A ressaca é muito grande se você tomar além do que seu organismo consegue, né, suportar. Então, assim, já diminui muito. Então, hoje em dia é mais mesmo para celebrar, para brincar com os amigos, né? Agora, cachaçada, de ficar, assim, embriagada. Graças a Deus, foi poucas as vezes que isso aconteceu na minha vida. Mas também não me arrependo, não, porque tudo é um tempo, não existe? Tempo de nascer. Tudo, né? Então, assim, agora é um pouco mais de drink mesmo, um pouco mais social, né? Ó, a Rosa está aqui abrindo, né, esse detalhe aí da vida dela. Eu quero saber, aí na sua casa, na sua relação com a bebida, né? Como que é? Você já desacelerou ou você continua? Faz essa análise junto com a gente. Ou você continua naquele ritmo que você sempre levou a vida? Porque muitas pessoas, embora não queiram, doutora Ingrid, é preciso pensar em desacelerar, pisar no freio mesmo em relação à bebida quando a gente vai envelhecendo? Com certeza, né? Eu falo, na verdade, que a gente deveria pensar em desacelerar em questão de bebida até quando mais novo, sabe? Né? O consumo de bebida alcoólica, né? Mesmo que às vezes as pessoas achem que eu não bebo todo dia, bebo só no final de semana, mas a depender da quantidade, isso é extremamente prejudicial à saúde e vai afetar você até no seu envelhecimento, né? Então, e como vocês falaram ali, né, já na reportagem, realmente o organismo, né, do idoso ele vai tender a tolerar menos o álcool mesmo, por conta das alterações, né, fisiológicas do envelhecimento, que é a alteração do metabolismo do fígado, né, um aumento na quantidade de tecido gorduroso, então o álcool vai, né, demorar mais para sair do organismo, tudo isso. Então, é realmente necessário desacelerar. E o pior para mim, eu acho assim, é a questão da interação com os medicamentos de uso contínuo, né? Que é muito comum que os idosos ainda, né, a maioria, né, grande maioria tem algum distúrbio de sono, alguma coisa, e aí interage com algum medicamento que a pessoa usa para dormir, e aí aumenta o risco de quedas e por assim vai, né? Uma cascata. Ó, tem participações já no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. Manda pra gente seu comentário que a gente vai ler. A Carla Loureiro da Serra fala: hoje, já com 52 anos, meu próprio corpo recusa muita bebida. Eu bebo socialmente pouco, mesmo porque estou iniciante no projeto Fitness Verão. Que bacana, Carla, essa mudança de hábito, né? Isso é interessante. Outro relato: boa tarde, eu prefiro não falar meu nome, eu bebo todos os dias. Cerveja de segunda a sexta, eu bebo à noite, sábado, domingo, o dia todo. Olha só, tem gente pedindo ajuda, que é uma forma de, né, já é um desabafo. A Dalvinha participa com a gente, ela é do Parque Residencial Mestre Álvaro, fala: minha mãe tem 85 anos, adora tomar um vinho e um para tudo. O médico disse que era para ela parar, mas ela disse que não para.
Eu já não sei o que fazer, porque ela é teimosa demais. Daqui a pouquinho a doutora Ingrid vai dar uma dica para a gente, como que a gente convence esse idoso, né? Explica para ele quais são os riscos. Outro relato, Roberta, meu esposo tem 60 anos, bebe pinga, cerveja todas as noites. Toma remédio para pressão pela manhã e não para de beber de jeito nenhum, tá? Esse é o comentário da Rose, daqui do ladinho, da Vila Rubim. E a gente sabe, doutora Ingrid, que esse é um hábito muito social para os idosos, né? Muita gente, às vezes, passa de tarde, no fim do dia, na beira de um barzinho, tem lá vários amigos. Para ele, isso também significa o socializar. Mas como que isso pode, então, ser substituído, esse sentimento do convívio? Então, eu acho, assim, que a gente não precisa substituir o sentimento do convívio em geral. Eu acho que a gente pode ir socializar desde que a gente consiga se policiar, né, em relação à quantidade e ao que a gente vai beber. Então, por exemplo, eu vou participar de um momento com os meus amigos. Então, eu vou beber o quê? Uma cerveja? Então, vamos beber uma cerveja. Porque também não dá para proibir, né? Olha o relato que a gente recebeu. Sim. A pessoa que falou que a mãe tem 85 anos, ela bebe o para tudo, por exemplo. Sim. Vai adiantar proibir? Não, exatamente. É interessante a gente, assim, entender quando a pessoa tem um hábito, né, principalmente o hábito de beber, seja o hábito de beber, seja o hábito de comer, né, esse tipo de comportamento que a gente observa, o que leva a pessoa a ter aquele hábito? Será que é só por uma convivência ou será que é alguma coisa que, né, que está faltando ou algo que, né, ela perdeu o sentido, né? Então, assim, preenchendo um vazio, às vezes, exatamente. Né? É muito comum que o idoso, quando vai envelhecendo, ele perca o sentido da vida, assim, às vezes. Perde o... É realmente essa questão do por que eu estou aqui ainda, né? Porque já não trabalha mais, né? Já tem... já meio que criou os filhos. Então, às vezes, fica esse vazio. E aí, o que vai... Às vezes, isso vai preencher, né? Então, assim, é importante a gente ter esses momentos de socialização, talvez em um outro ambiente, em um outro momento também, às vezes um café, uma coisa mais tranquila, também nesse sentido, entendeu? Tá certo. Tem mais comentários aqui. Olha, eu só bebo final de semana para acompanhar o meu marido. Outro relato, boa tarde, eu tenho 50 anos, bebo apenas cerveja aos fins de semana, já consegui beber todos os fins de semana, hoje já não mais, né? Então, não são todos os finais de semana que a pessoa bebe. Roberta, me chamo Andréia, sou aqui de Vila Velha. Meu esposo morreu de tanta bebida, ele passou a beber dia e noite e eu não sabia mais o que fazer. É aí que a gente tem que acender o alerta, né? Porque chega numa fase da vida que o ideal é o quê? Desacelerar. Mas se a pessoa está acelerando, aí merece uma atenção maior. Também tem um comentário aqui do João Azevedo de Colatina, diz: eu tive que parar de beber porque eu estava cada vez bebendo mais e trazendo grandes transtornos em minha vida. Parei de vez, porque se eu bebesse uma, eu bebia todas e aí eu me transformava. Tem um comentário aqui de uma pessoa que falou assim: eu só tomo cerveja no final de semana. Ela quer saber, vai mal? É o seu caso? Rosa, com que frequência? Essa telespectadora falou aqui que é só no final de semana. Você, como é que está a sua frequência? Hoje em dia bebo muito pouco do que antigamente eu bebia, né? Eu lembro que em 2019 eu fiquei um ano certinho sem beber. No período da pandemia. Né? 19 para 20, né? Aham, isso aí. 19 para 20. Foi o ano que eu mais viajei. Eu fiz 4 viagens internacionais, fora as viagens que no Brasil deu mais de 30. E a economia que você faz, né? E quando você tem uma frequência com a bebida, você tem um custo, né? Um custo financeiro. E esse custo financeiro, para quem bebe, isso parece que não faz falta. Você deixa de comprar um arroz ou feijão, não é que era meu caso, não, mas eu vejo, né, tem muitas pessoas que são alcoólatras, né? E eu também acho que, a partir do momento que você bebe, já é alcoólatra. Não tem esse negócio de dizer, bebeu uma cervejinha. Não, já é alcoólatra, né? Então, hoje eu bebo muito pouco, às vezes, final de semana lá na minha roça, quando a gente recebe alguns amigos, ou vou no barzinho, aí tomo lá um drink, alguma coisa, mas muito pouco. E a conta vem também, para quem bebe muito, no físico futuramente, que ele é um... A bebida é cancerígena, né? Você aguentaria uma ressaca hoje, Rosa? Eu acho que não. Dá preguiça só de pensar? Dá preguiça só de pensar. Eu levei um porre, né? Vamos falar que é porre, né? De espumante, que eu fiquei o dia inteiro, que eu não aguentava em pé. Quando meu marido trouxe uma água de coco,
num copo de champanhe. Eu falei, afasta de mim esse cálice, eu não quero nem ver esse espumante na minha frente. Esse espumante você vai bebendo, ele é tão fraquinho que você acha que ele é fraquinho, ele tem mais álcool que a própria cerveja. Né? Às vezes então, tem que tomar cuidado com as substituições, tem né? que ter cuidado com as bebidas destiladas, elas às vezes têm bem mais álcool que a cerveja, né? É um detalhe que a gente precisa se atentar, né, doutora? Às vezes a pessoa fala assim, antigamente eu tomava 2 caixinhas de cerveja, hoje está tomando o quê? Hoje eu estou tomando um vinho, estou tomando isso. Às vezes o teor alcoólico é maior, então a substituição não está valendo de nada. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque realmente, se você for pegar uma cerveja e um vinho, o teor alcoólico do vinho é muito maior. Então, será que o quanto você bebia de cerveja não está sendo equivalente ao que você está bebendo de vinho? Né, em relação à questão de quanto álcool você está ingerindo, uma cachaça, por exemplo, tem um teor alcoólico muito alto também. Então, às vezes, você vai beber uma dose e vai ser a mesma coisa que uma cerveja. Então, o ideal é a gente sempre atentar a essa questão de quantidade, né, a frequência com que você ingere e o que está levando você a ter esse comportamento. Se é um comportamento que você está ali, né, para socializar ou se é uma coisa que você já está dependendo daquilo, né, para ter uma certa satisfação, né, se você está dependendo daquilo para te dar algum prazer e tudo mais. Olha só o comentário que chegou aqui do Roberto, meu xará. Ele diz, eu bebo sexta, sábado e domingo. Tem 8 anos, nesse ritmo. Ele quer saber, ele já é considerado um alcoólatra? Olha, depende da quantidade que ele bebe nessa sexta, sábado e domingo. Mas a gente já caracteriza, que a gente fala de um transtorno, né, por uso de álcool, quando tem uma ingestão de mais de 3 drinks para homem e para mulher são 2, né? A mulher tem a gente tem uma tolerância menor com bebida alcoólica, porque o nosso organismo, né, o organismo feminino, tolera menos o álcool do que o do homem, metaboliza menos. Então, para a gente é pior. Doutora, a gente encarar uma ressaca, né, hoje, e pensar no que a gente aguentava antigamente, a gente percebe que o organismo, a resposta não é mais a mesma, né? Demora mais? Demora mais. Pelas alterações fisiológicas do envelhecimento, desculpa. O álcool vai, né, demorar mais a sair do organismo. E fora que um efeito de uma ressaca, né, você ter, né, geralmente vômitos e tudo mais, isso vai aumentar também a desidratação, que é uma coisa que acontece com muita facilidade no idoso. Então, assim, a chance de você ter que ir para o hospital, fazer alguma medida é muito maior de quando você era mais novo, né? Você desidrata mais fácil. O cantor Leonardo, né, até passou por um quadro de desidratação. A gente não está associando a bebida, mas a gente sabe que ele gosta muito de beber e ele nunca nega isso, né? Então, tem que tomar cuidado, principalmente nessa época do ano, que a gente está vendo aí com as temperaturas subindo, a chance dessa desidratação, de um quadro aí que pode até virar uma gastroenterite, por exemplo, é maior, doutora? Sim, é maior. A chance de desidratar é muito maior, né? Principalmente porque o idoso ele já tem uma alteração no organismo que ele tem uma redução ainda maior dessa questão de sentir sede, né? Tanto que eles falam, a gente não bebe água porque não sente sede. E não sente mesmo, tem que beber sem sentir. Então, se você não bebe água e ainda bebe a bebida alcoólica, a chance de acontecer alguma coisa assim, no sentido de desidratação, é muito maior. Tem outro relato aqui, eu bebi muito, agora estou com 58 anos, dei uma maneirada só no final de semana. Rosa, qual é a dica que você deixa, então, você que na prática, né, vem desacelerando, colocando o pé no freio, respeitando o seu corpo. Qual é a dica? O que te ajudou a dar essa desacelerada? Bom, eu sou uma pessoa muito de igreja, né? E eu acho que a gente tem que dar um pouco de testemunho, né? Então, a dica é que a gente não beba, né? E se beber, beba o mínimo possível, igual ela falou, dois drinks. Sábado mesmo, eu fui num barzinho com as minhas amigas, tomei um drink. Nada, me satisfez, entendeu? Tá ótimo. Então, e Deus me livre de dirigir, né? Por favor, se beber, não dirija. Isso de jeito Mas nenhum. desacelera, você tomar um drink, uma tacinha de espumante, não vejo mal nenhum, né? O ruim é quando você se embriaga, né? Embriaga, essa é a palavra, né? Fica embriagado, fica enjoado, né? Eu acho que
eu sempre respeitei os bêbados, porque eu sempre bebi, então, bebo comigo eu sempre respeitei, né? Mas é muito difícil você lidar com a pessoa que bebe, né? Lidar com a pessoa que bebe. Eu falo, não estou falando de marido, de parente, estou falando da pessoa que está do seu lado aí numa festa, E vem né? a ressaca moral, né? No dia Pois seguinte, o pior né? é isso, você fica, né? Eu fui muito de pouca ressaca. Pouquíssimas vezes me deu ressaca, e isso é muito pior. Isso, né, doutora? Diz que quando você bebe, que você não tem ressaca, é bem pior. Então, a dica é que você desacelera. A vida da gente é um tempo e a gente precisa se converter, né? Cada tempo, né? Diminuir comportamento, diminuir comida, diminuir bebida, e assim você vai viver melhor. E evoluindo, né? E evoluindo, respeitando o sempre o seu tempo e o seu corpo, que não aguenta mais o que você fazia de 20 anos a 30 anos atrás, né? É sobre essa consciência, né? O corpo fala. Tem um relato aqui, Roberta, sou a Bia de Vila Velha, eu bebo todos os dias, tá? 6 latões de cerveja e às vezes eu tomo uma pinga. Mas ela disse que não atrapalha a rotina dela em nada. Chego do serviço, vou arrumar a casa, fazer janta e tô ali tomando umas. Esse comentário é muito bacana porque é muito verdadeiro, doutora Ingrid. É a realidade de muitas pessoas que às vezes chegam no final do dia e pensam assim, estou estressada. Não está bebendo para ficar bêbado, não está bebendo para ficar embriagado. Mas qual é o risco de todo dia ela fazer essa associação do relaxar com a bebida alcoólica? É engraçado, né? A gente tem muito mesmo essa relação, né? Ah, tô estressado, vou beber alguma coisa para desestressar, né? E esse é o perigo que nasce, é daí que às vezes nasce um vício, né? Então, isso traz esse comportamento de beber todos os dias, mesmo que às vezes não uma quantidade, às vezes a pessoa não fica bêbada, mas isso já traz muitos riscos para o organismo dela, né? Pensando em problemas de fígado, em problemas de saúde no geral, igual ela já comentou aqui, que álcool é cancerígeno, sim, aumenta o risco de um monte de tipo de câncer, né? Aumenta o risco de problemas cardíacos, aumenta muito o risco de demência. Então, quem tem, né, histórico de demência na família, né, a gente até aconselha, como prevenção, não beber assim, não beber nada, né? Uma coisa bem radical, assim. Então, isso aumenta muito o risco de muitos problemas de saúde, tanto agora quanto no futuro. Doutora, chegou uma pergunta polêmica, que é verdade que você bebe para curar a ressaca, ter que beber mais para acabar a ressaca? A pessoa quer saber se isso é mito ou verdade, doutora. Olha, é mito, para mim é mito. Eu nunca vi uma pessoa com ressaca beber e ficar melhor. Só está postergando, né, esse efeito rebote, né? Exatamente, com certeza. Tá certo, gente. Tem gente que fala, eu sei a hora de não começar a beber, porque já não bebo há muito tempo. Tem gente falando, bebo cerveja e água também para hidratar. Olha, o assunto aqui hoje não é para falar mal, você bebe, tem que parar de beber, não, mas é para levar essa consciência que com o passar dos anos a gente precisa entender o nosso corpo, qual o recado que ele nos está dando, né? E como que a gente pode respeitar o nosso organismo. A Rosa está aqui como um exemplo positivo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Tá bom? Levarei com todo o meu carinho. Um beijo para toda a turma de Cariacica. Obrigada. Você daqui representa muito bem. Obrigada também, doutora Ingrid, pela sua participação. Obrigada pelo convite.